Imagine caminhar por terras que ainda guardam marcas de passos sagrados. Lugares onde promessas foram feitas, milagres aconteceram e lágrimas se misturaram com a poeira do chão. Não estamos falando apenas de histórias antigas, mas de locais reais, que existem até hoje, e carregam dentro de si memórias que atravessaram séculos. Cada pedra, cada ruína, cada paisagem é como uma testemunha silenciosa da presença de Deus na história da humanidade. Esse vídeo é um convite para uma viagem única. Não é uma viagem comum, mas uma travessia entre o passado e o presente, entre o que está escrito nas páginas da Bíblia e o que ainda pode ser visto com os próprios olhos. É como se o tempo se abrisse, e o ontem se encontrasse com o hoje, revelando que as histórias que transformaram gerações não ficaram presas ao papel. Elas respiram. Elas vivem nos lugares que iremos visitar juntos. Vamos percorrer terras que falam. Belém, onde o céu tocou a terra no nascimento de Jesus. O Monte Carmelo, onde Elias desafiou a escuridão e o fogo de Deus desceu. O Mar da Galileia, palco de milagres que desafiaram a lógica e mudaram vidas para sempre. Cada lugar tem sua voz, sua marca, seu testemunho. E o que você vai descobrir pode mudar a forma como olha para a sua própria fé. Não espere apenas informações históricas. O que você vai encontrar aqui é um chamado. Cada cenário que vamos visitar traz uma mensagem que atravessa os séculos e chega até você. Não importa onde esteja ou em que fase da vida se encontra, essas terras vão falar com o seu coração. No final dessa jornada, você vai perceber que não são apenas lugares que iremos visitar, mas memórias vivas de um Deus que cumpre promessas, que levanta homens e mulheres comuns e que continua escrevendo história até hoje. Fique comigo até o último lugar, porque o destino final vai surpreender e tocar em algo profundo dentro de você. Belém, um nome simples, mas que carrega o peso de toda a esperança do mundo. Foi aqui, em uma pequena cidade esquecida pelos grandes impérios, que o céu se inclinou à terra. No silêncio de uma manjedoura, nasceu aquele que dividiria a história em antes e depois. Jesus veio não em palácios, mas entre animais e palha, revelando que a grandeza de Deus se manifesta na simplicidade. Mas Belém não fala apenas de um nascimento. Muito antes, essa terra já era marcada por promessas. Foi aqui que o profeta Miqueias declarou: de ti, Belém, sairá aquele que há de reinar sobre Israel. Foi aqui também que Samuel ungiu um jovem pastor chamado Davi, que mais tarde se tornaria o maior rei de Israel. Cada detalhe desta cidade parece ter sido preparado para testemunhar o cumprimento das palavras de Deus. Hoje, em Belém, a Basílica da Natividade marca o lugar onde Cristo nasceu. Peregrinos de todas as partes do mundo descem até uma pequena gruta e tocam uma estrela de prata cravada no chão, símbolo do nascimento do Salvador. É impossível não se emocionar ao imaginar aquele momento. Maria segurando o menino, José admirado, anjos cantando e pastores correndo para ver o recém-nascido que mudaria o destino da humanidade. Mas Belém também carrega contrastes. A poucos metros da Basílica, um enorme muro de concreto divide territórios e lembra ao mundo que ainda existem feridas abertas no coração da Terra Santa. O mesmo lugar que viu nascer o Príncipe da Paz hoje é marcado por muros de separação. Essa realidade nos desafia a entender que a mensagem de Belém continua atual. A paz verdadeira não vem de tratados políticos, mas de um coração transformado por Deus. Belém é mais do que um ponto no mapa. É o lugar onde a eternidade invadiu o tempo, onde promessas antigas ganharam vida e esperança nasceu em forma de criança. Ao olhar para essa cidade, somos lembrados de que Deus cumpre o que promete, mesmo quando parece impossível. Belém é prova viva de que a luz sempre vence a escuridão. No alto do Monte Carmelo, a fé foi colocada à prova diante de uma nação inteira. Ali, Elias, um profeta solitário aos olhos humanos, enfrentou centenas de profetas de Baal e Azerá. O cenário era de crise espiritual. Israel havia se afastado do Deus verdadeiro e seguia deuses estranhos, acreditando em promessas vazias. Foi nesse monte que Elias ergueu a voz e fez uma pergunta que ecoa até hoje. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. O desafio foi lançado. 2 altares, 2 sacrifícios, mas apenas um Deus responderia com fogo. Os profetas de Baal clamaram, gritaram, dançaram ao redor do altar, mas o silêncio foi a única resposta. Então Elias, com simplicidade e fé, reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, lembrando cada tribo de Israel. Derramou água sobre o sacrifício, tornando impossível qualquer fogo humano acender. Quando orou,
O fogo de Deus desceu dos céus, consumindo tudo: o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água que corria na vala. Aquele momento foi mais do que um espetáculo de poder. Foi a revelação de quem é o Deus verdadeiro. O povo, antes dividido, caiu com o rosto em terra e declarou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" O Monte Carmelo se tornou palco de restauração espiritual, prova de que a fé em Deus nunca é em vão. Hoje, no topo do monte, há um mosteiro chamado Murraca, construído para lembrar esse episódio. Dali é possível contemplar uma vista ampla de Israel, como se fosse um lembrete de que Deus continua olhando para sua terra e seu povo. O Monte Carmelo fala de decisão. Não há meio termo quando se trata de fé. Ou seguimos o Deus vivo, ou seguimos o vazio. Elias não venceu por força, mas pela confiança em um Deus que responde. E esse mesmo Deus continua respondendo corações que o buscam com sinceridade. O fogo que desceu no Carmelo ainda arde como símbolo de um Deus vivo, que não divide sua glória e que sempre prova que a verdade prevalece. O Mar da Galileia não é um mar de fato, mas um grande lago cercado por montanhas. Suas águas calmas e cintilantes escondem histórias que transformaram o rumo da fé cristã. Foi nesse lago que pescadores comuns ouviram um chamado que mudaria suas vidas: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Pedro, André, Tiago e João deixaram as redes para seguir aquele que caminhava à beira das águas. Aqui, cada onda parece carregar lembranças dos milagres de Jesus. Foi no Mar da Galileia que ele acalmou a tempestade com uma simples ordem: "Acalme-se." Os ventos obedeceram, e os discípulos, tomados pelo temor, perguntaram uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Foi também nesse lago que Jesus andou sobre as águas, desafiando a lógica humana e mostrando que, diante dele, até a natureza se curva. Pedro, ao dar alguns passos sobre as ondas, experimentou o impossível, mas também aprendeu que a fé não pode se apoiar no medo. Muitas multidões se reuniram às margens do lago para ouvir suas palavras e receber cura. Ali, poucos pães e peixes foram multiplicados para alimentar milhares, e o ordinário se transformou em extraordinário. O Mar da Galileia foi cenário de revelações, de encontros e de mudanças profundas que alcançaram o mundo inteiro. Hoje, quem visita esse lugar pode ver barcos cortando as águas, lembrando os dias em que os discípulos remavam sob o olhar de Jesus. Em 1986, um barco de 2000 anos foi encontrado nas margens do lago, preservado pelo tempo. Conhecido como o Barco de Jesus, ele é prova concreta de que a história bíblica não é mito, mas parte da realidade que ainda pode ser tocada. O Mar da Galileia continua sendo um lago de milagres. Suas águas refletem não apenas o céu da Galileia, mas também a fé de milhões que acreditam em um Cristo vivo. Ao olhar para esse lago, é impossível não sentir que o chamado de Jesus ainda ecoa. Deixar as redes, confiar em sua voz e experimentar que, com ele, até as ondas mais agitadas se tornam caminho seguro. Betã e Damasco. Dois lugares diferentes, mas que revelam lições profundas sobre queda e recomeço. Em Betã, também conhecida como Bet-Sean, aconteceu um dos episódios mais trágicos da história de Israel. Foi aqui que o rei Saul, derrotado em batalha pelos filisteus, viu sua vida chegar ao fim. Ferido e sem saída, ele escolheu a morte. Seu corpo e o de seus filhos foram expostos nas muralhas da cidade, como troféus do inimigo. Aquele que um dia foi escolhido para reinar terminou em vergonha, lembrando a todos que liderança sem obediência a Deus leva à ruína. Betã se tornou um memorial silencioso da fragilidade humana diante da desobediência. Mas a jornada não para na tragédia. A estrada se estende até Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo e palco de um dos maiores recomeços da fé cristã. Foi no caminho para lá que Saulo de Tarso, perseguidor feroz dos seguidores de Jesus, foi surpreendido por uma luz que o derrubou do cavalo. Cego e atônito, ele ouviu a voz de Cristo: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Naquele instante, o inimigo da igreja começou sua transformação no apóstolo Paulo, que levaria o evangelho aos povos e escreveria cartas que até hoje alimentam a fé. Betã e Damasco se tornam, assim, dois extremos de uma mesma mensagem. De um lado, a queda de um rei que escolheu andar longe da voz de Deus. Do outro, a transformação de um homem que, ao se render, encontrou seu verdadeiro propósito. Ambos mostram que a vida não se mede apenas por conquistas, mas pelas escolhas que fazemos diante de Deus. Hoje, ruínas grandiosas ainda marcam Betã, lembrando a glória e a tragédia.
Já em Damasco, apesar dos conflitos atuais, a memória da conversão de Paulo continua viva. Esses lugares nos chamam a refletir. Estamos vivendo como Saul, presos à desobediência, ou estamos dispostos a ser transformados como Paulo? A tragédia de Betã e o milagre de Damasco revelam que o fim nunca precisa ser a última palavra. Quando Deus intervém, até os caminhos mais escuros podem se tornar estradas de luz e esperança. Shiló e o Mar Morto. Dois lugares que carregam mensagens completamente diferentes, mas igualmente profundas. Shiló foi o primeiro centro de adoração de Israel após a entrada na Terra Prometida. Foi ali que a Arca da Aliança permaneceu por séculos, simbolizando a presença de Deus entre o seu povo. Nesse mesmo lugar, uma mulher chamada Ana, marcada pela dor da esterilidade e pelas humilhações que sofria, se derramou em oração diante do Senhor. Suas lágrimas, que poderiam ter sido ignoradas pelos homens, foram ouvidas por Deus. E ali, em Shiló, nasceu uma promessa: Samuel, o profeta que guiaria Israel e ungiria reis. Shiló nos ensina que até os clamores mais silenciosos têm poder quando colocados diante de Deus. Mas Shiló também carrega uma advertência. Com o passar do tempo, o povo tratou a arca como amuleto, esquecendo que o verdadeiro poder vinha da aliança com Deus. Quando os filisteus derrotaram Israel e levaram a arca, Shiló perdeu sua glória. Ruínas no local ainda lembram que a fé não pode ser apenas tradição, mas precisa ser viva e obediente. Do contraste de Shiló seguimos para o Mar Morto, o ponto mais baixo da terra. Suas águas salgadas não permitem vida, tornando um lugar árido e estranho. Mas esse cenário guarda memórias fortes. Foi na região próxima que Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo juízo divino. O Mar Morto se tornou um símbolo de consequência. Um lembrete de que a rebeldia contra Deus sempre traz destruição. Entretanto, esse mesmo lugar, marcado por juízo, também preservou tesouros espirituais. Nas cavernas de Cura, às suas margens, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, os mais antigos registros bíblicos que confirmam a fidelidade do texto sagrado. Do juízo, Deus deixou também testemunho da sua palavra. Shiló e o Mar Morto falam juntos de duas realidades: oração respondida e juízo inevitável. Um mostra que Deus honra quem o busca com sinceridade, o outro lembra que ele não ignora a injustiça. São cenários diferentes, mas que convergem em uma mesma verdade. A fidelidade do Senhor atravessa o tempo, sustentando esperança e alertando contra a queda. Cesareia Marítima. Uma cidade construída por Herodes, de frente para o mar, símbolo de poder romano e de ostentação. Seus palácios, teatros e aquedutos impressionavam qualquer visitante. Mas, por trás de tanta grandeza humana, foi aqui que Deus mostrou que o Evangelho não seria limitado por muros culturais ou religiosos. Em Cesareia, algo novo começou. A mensagem de Jesus ultrapassou as fronteiras de Israel e alcançou os gentios. Foi nessa cidade que um centurião romano chamado Cornélio, homem piedoso e generoso, recebeu uma visão. Um anjo lhe disse para chamar Pedro, que estava em Jope. Quando Pedro chegou, algo surpreendente aconteceu. Enquanto falava de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre todos os presentes, mesmo sendo gentios. O Evangelho, até então visto como herança exclusiva dos judeus, se abriu ao mundo inteiro. Cesareia se tornou o marco da inclusão, da quebra de barreiras, da graça que alcança todos sem distinção. Mas a cidade também foi cenário de provações. Foi aqui que o apóstolo Paulo, anos mais tarde, ficou preso antes de ser enviado a Roma. Entre muros e correntes, ele defendeu sua fé diante de governadores e reis, testemunhando que nenhuma prisão pode calar a verdade de Cristo. O contraste é forte. Enquanto os romanos exibiam sua força nos palácios luxuosos, um prisioneiro acorrentado proclamava uma mensagem que sobreviveria a impérios inteiros. Hoje, ruínas impressionantes ainda permanecem em Cesareia. O teatro, o hipódromo, as colunas romanas que resistiram ao tempo. Quem caminha por ali consegue imaginar tanto a glória efêmera de Roma quanto a glória eterna do Evangelho. Cesareia nos lembra que Deus sempre quebra fronteiras. Ele não é limitado por cultura, língua ou posição social. A mesma graça que alcançou Cornélio e seus familiares continua disponível para todos. E a coragem de Paulo em defender sua fé mesmo diante de autoridades mostra que o Evangelho é mais forte do que correntes e prisões. Entre luxo e simplicidade, entre poder humano e poder divino, Cesareia ecoa uma mensagem clara. A palavra de Deus não está presa e continua se espalhando, transformando corações em todo o mundo.
Monte Nebo e Tel Dan. Dois lugares que nos ensinam sobre visão, legado e advertência. No Monte Nebo, Moisés, o líder que conduziu Israel pelo deserto por 40 anos, recebeu de Deus o último presente antes de partir: a visão da terra prometida. Ali, do alto da montanha, ele olhou para Canaã, o lugar que o povo tanto desejava, mas não poderia entrar. O coração de Moisés misturava alegria e tristeza. Alegria por ver a promessa se cumprindo, tristeza por não poder atravessar. O Monte Nebo nos lembra que, mesmo grandes líderes, mesmo aqueles que caminharam com Deus, enfrentam limitações humanas, mas podem testemunhar milagres e fidelidade divina. Do outro lado, em Tel Dan, a história nos adverte sobre engano e idolatria. Jeroboão, para manter seu reino, construiu um altar rival ao de Jerusalém, incentivando o povo a adorar falsos deuses. Mas Tel Dan também guarda sinais de esperança. Escavações arqueológicas revelaram inscrições que comprovam a existência da casa de Davi, ligando passado e promessa. Esse contraste mostra que nem tudo é o que parece. Entre engano e fé verdadeira, Deus deixa marcas que resistem ao tempo, provando que sua palavra permanece. O Monte Nebo e Tel Dan se complementam como lições de vida. Um nos ensina a contemplar as promessas cumpridas, mesmo que nem todos os sonhos se realizem pessoalmente. O outro nos alerta sobre caminhos que desviam do propósito divino e sobre a importância de discernir entre verdade e ilusão. Ambos reforçam que Deus trabalha na história através de sinais visíveis e experiências humanas. Hoje, quem visita o Monte Nebo sente a vastidão da terra prometida. E em Tel Dan, cada pedra escavada conta a história de reis, profetas e de um povo chamado a permanecer fiel. Esses lugares convidam à reflexão. Estamos vivendo com visão espiritual ou nos deixando levar por atalhos e enganos? Estamos confiando na fidelidade de Deus ou em promessas humanas que não duram? Moisés e Jeroboão, cada um à sua maneira, nos deixam uma lição. A fé exige discernimento, perseverança e entrega. O passado que vemos nesses lugares ainda fala, e sua mensagem continua viva, chamando corações a escolherem a verdade sobre o engano. Berseba e Hebrom, dois lugares que encerram nossa jornada, carregados de alianças, promessas e raízes da fé. Berseba, no coração do deserto, foi palco de encontros que mudaram destinos. Foi ali que Abraão fez um pacto com Abimeleque, jurando paz e reconhecimento mútuo. Ali também, Deus proveu para Agar e Ismael, lembrando que sua misericórdia alcança todos, mesmo os que se sentem esquecidos ou rejeitados. Berseba nos ensina que fé e confiança em Deus geram provisão, mesmo nos lugares mais áridos da vida. Cada poço cavado, cada pedra marcada, fala de cuidado, esperança e perseverança. Seguindo para Hebrom, encontramos a cidade dos patriarcas, o lugar onde Abraão, Isaque, Jacó, Sara, Rebeca e Lia encontraram descanso e enterramento. É aqui que Davi iniciou seu reinado, tornando Hebrom o primeiro trono de Israel. Cada rua, cada ruína, cada pedra carrega a memória viva de uma fé que atravessou gerações. Hebrom não é apenas histórica, é espiritual. Olhar para essas cidades é perceber que a aliança de Deus com seu povo não é passageira, mas eterna. Hebrom nos convida à reflexão. Os laços que Deus estabelece são profundos, e a fidelidade do Senhor se manifesta através de gerações. Ao caminhar por essas terras, é possível sentir a presença de Deus em cada história, em cada promessa cumprida, em cada dificuldade superada. É um lembrete de que, mesmo quando os caminhos parecem duros ou incertos, Deus mantém suas promessas. Berseba e Hebrom, juntas, mostram que a fé verdadeira é construída sobre alianças e confiança. Uma história de provisão, compromisso e continuidade. Que nossas vidas também possam refletir isso. Sermos pessoas de fé, perseverança e esperança, confiando que o Deus que cuidou de Abraão, Davi e os patriarcas continua agindo hoje. Encerramos nossa viagem sabendo que esses lugares não são apenas pedras antigas ou ruínas. Eles são testemunhos vivos do cuidado, da fidelidade e da promessa de Deus. Berseba e Hebrom nos lembram que a fé, quando plantada e cultivada, floresce e permanece, atravessando tempos, desafios e gerações. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te peço para você curtir. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvi-la. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos.
Como vocês sabem, eu dedico minha vida a estudar a Bíblia para trazer esse tipo de conteúdo, e tudo isso é possível graças ao apoio de pessoas como você. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Lembre-se, a sua esperança não é uma fuga. A sua esperança é a promessa do retorno glorioso de Jesus. Se prepare para ficar, para resistir e para vencer. Que Deus te abençoe. E eu te vejo no próximo vídeo.